Tá, vamos lá. Eu passei para vocês hoje a atividade de história e a de português que tá na apostila. A apostila, para quem não tem ainda, eu vou ficar mandando as atividades no grupo. E também, se faltou algum, se tem algum aluno que as atividades estão incompletas, eu também ficarei mandando, tá, no grupo até ter alguém que eu possa levar na escola. Tá, a primeira atividade que eu vou corrigir com vocês é a de história, da qual vocês leram e resolveram hoje. Eu espero que tenham compreendido, tá, a aula, tenham lido e tenham visto como é maravilhosa a história da nossa cidade. Essa cidade que hoje a gente tem para mais de 300 mil, né, habitantes, uma cidade que cresceu, uma cidade que está bem povoada, mas não tão urbanizada, que tem problemas, mas que já tem avenidas, tem shoppings, hospitais. Na verdade, ela já foi uma vila, na verdade, um seringal no meio da floresta amazônica, porque a gente está na região amazônica. E aí, como vocês podem ver no primeiro slide, a gente tem uma pequena demonstração de como eram as casas quando começou Rio Branco, que nem tinha esse nome. Não tinha o nome de Rio Branco. Na verdade, era um seringal, que a gente vai ver mais na frente. O seringal empresa. E essas casinhas que ficavam em meio à floresta era onde estava a parte administrativa do seringal. Se vocês conversaram com o papai, com a mamãe, com o tio, com alguém, pode ter percebido que eles falaram para vocês que o seringal tinha o barracão onde ficava a mercadoria, tinha a parte que ficava a administração, onde ficava o dono do seringal, onde ele despachava, contratava, mandava embora alguns seringueiros, algumas casas de apoio onde as pessoas dormiam e o terreiro, né, onde as pessoas faziam suas festas, casamento, batizado. Então isso era um pouco da nossa cidade. Aqui embaixo ficava guardado pelas de borracha e uma série de coisas que pertenciam naquela época. Vocês vão estudar mais, isso aqui é só uma pequena história da nossa cidade, vocês ainda vão se aprofundar mais em história do Acre e vocês vão ver como é linda a nossa história, como é bela, e a gente está hoje só conhecendo um pouco de Rio Branco, que a gente sempre imagina que as coisas estavam aí, que foram prontas e na verdade não é. Então a gente pode ver aqui Rio Branco, primeiro período, de seringal a cidade. Olha aqui a data, vocês vão ver aqui, 1882 até 1908. Que a nossa cidadezinha era assim, ó. Era, na verdade, um seringal. O seringal é isso aqui. É floresta, uma casinha, lá no cantinho onde mora o seringueiro, mas a sua família. De manhã, na verdade, de madrugada, ele saía aqui nessa floresta para colher, né, cortar a seringueira, e daí extrair o látex, para voltar e fazer a produção da borracha. Então era assim a nossa cidade, no meio de uma floresta muito linda. E Rio Branco, que é o seringal, foi se formando ao longo do rio, um pequeno pedaço, que nem vocês leram, da nossa cidade, que ficava ao longo do rio, que era o seringal. Então, Neutel Maia, que veio de barco, olha que a época, 1882, não tinha avião, não tinha trem para cá, não tinha estrada. Então, a única maneira das pessoas chegarem até a nossa cidade era de barco. Então, Neutel Maia veio, né, subindo o rio aqui, chegou, não tinha ninguém aqui, não estava ainda ninguém aqui. Nessa época aqui, ó, ainda pertencíamos à Bolívia, que vocês vão ver isso com mais calma. Eu creio que no quarto, quinto ano, isso aqui a gente não vai se ater. Mas só para vocês olharem aqui, ó, como é que era a nossa cidade. Nossa cidade era assim.
embarcações, que nem vocês viram no outro slide, a questão das casas, do barracão, e aqui ficava a sede do barracão, onde ficava o dono do seringal, que no caso era Neutel Maia. E Neutel Maia ia recebendo pessoas para trabalhar nesses seringais. E aí, então, vocês vão ver aqui, a cidade aqui, ó, tá vendo aqui um festejo, já bastante gente, aqui já é uma época, certamente, de um arraial, tinha a bandeirinha. Nessa festa aqui, certamente, teria casamento, batizados. Olha como é que é a nossa Rio Branco. Não parece hoje a Rio Branco que a gente conhece, né? Cheio de carros, estradas, ponte. Lá no fundo a gente pode ver toda a floresta. Aí a gente pergunta assim, onde é que estava o palácio? E o shopping? E a igreja matriz? Não tinha nada. Só era o rio. Pode ver aqui descendo o barracão, descendo o barranco do rio. E aí vocês podem perceber que não havia nada do que a gente conhece hoje. Era só luz elétrica, nem pensar, telefone muito menos. Que a gente vai percebendo ó, como a história vai se modificando, porque tem pessoas que necessitavam crescer, formar família, e aí a nossa cidade foi começando a crescer, se tornando uma cidade muito importante. E essa cidade toda importante começou lá do outro lado do rio, lá no 2º distrito, onde hoje é a Cidade Nova, onde hoje é o 15, 6 de agosto, Triângulo, a Base. Na verdade, o hoje, onde é a Gameleira, ali se formou a sede do nosso seringal, que depois se tornou a cidade de Rio Branco. Então aqui a gente pode ver, ó, Rio Branco, nossa cidade. Isso aqui já foi, ó, são fotos antigas. Olha só, olha aqui como é que era o chão. Já tínhamos o palácio, tá vendo? Que já começou então a ser uma cidade que vai crescendo, que precisa de prefeito, precisa de governador. O Acre passa então a ser um território pertencente ao Brasil, que eu espero que vocês estudem mais na frente sobre a Revolução, né? Sobre a briga de bolivianos e brasileiros pelo território acreano. Mas olha aqui nem tinha, olha, que a gente pode ver lá ao fundo, casinhas, o palácio, essa imensidão bonita aqui, ó, o coreto, mas não tinha asfalto, só aqui ó, a poeira, uma casa de madeira, onde hoje a gente já tem a assembleia, a gente nem vê aqui ó, a nossa igreja matriz. Aqui já foi se formando o primeiro quartel, mas olha só, a gente não tem asfalto, a gente tem uma pequena cidade que está começando a se formar. Uma cidade que está começando a ganhar aspecto de cidade, com as características que a gente conhece hoje. Mas Rio Branco, a nossa cidade, tem uma história, tem uma vida que a gente pode ver nessas imagens. Ó, vou passar outra. Olha aqui. Aqui já é Rio Branco da década mais ou menos 60, tá? Aqui já é a época que nossos avós já eram crianças. Alguns pais aqui ainda nem tinham nascido. Olha aqui o palácio, a casa do bispo, mas olha, pouca coisa em volta, ó. Uma casinha, essa casinha hoje não existe mais. Hoje aqui é um longo de uma praça. Olha a ruazinha, bem pequena de pedrinhas. Não é hoje aquela imensidão daquela avenida principal que corta, né, o palácio. Aqui a gente já tem a nossa igreja matriz, aqui no fundo. Mas a gente ainda não tem a nossa assembleia, porque a gente ainda não é um estado para ter deputados, né? A gente está aqui da época do território. Olha o trânsito, pouco carro, né? Nessa época aqui, olha os carros. Carros bem antigos, pessoas, poucas pessoas na rua, árvores, bastante árvore. Um pequeno vendedor aqui, as pessoas caminhando devagar. Olha, os portos já são bem antigos, a fiação. Então é Rio Branco ganhando o aspecto de uma cidade, com ruas amplas, carro. E aí a gente vai observando. Olha aqui.
Para quem conhece isso aqui, talvez a gente diga assim, mas que lugar é esse? Talvez nem o papai, nem a mamãe, nem ninguém conheça, mas isso aqui é a prefeitura de Rio Branco, sim. Estão observando? Olha aqui a praça em frente. É bem simples. Aqui, ainda aqui ao lado, não dá pra ver, mas aqui já tinha um quartel da PM construído. Aqui onde hoje é o Mira Shopping, não tem nada, né? Lá onde é o CRIA, onde tem formação. Olha aqui ao lado, ó, árvores, bastante árvores. Uma plantação aqui, acredito, de bananas, bananeiras. E aqui o hotel, que depois virou uma cadeia. E de cadeia se tornou na prefeitura que a gente tem hoje. Porque toda cidade tem uma prefeitura. Então, essa aqui é um pouco da história da nossa cidade. A nossa cidade tem história assim como nós temos. Ela começa como um seringal, né? Que a gente vai voltar para ver aqui. Olha aqui. Ela começa assim, com um seringal no meio da floresta, pessoas simples. E aí ela vai passando, vai crescendo, já tem mais gente, mais pessoas. Então aqui eu já tenho a necessidade de ter um palácio, prédios maiores. Aqui a cidade já começa a ganhar ruas. Aqui um hotel, o primeiro hotel de Rio Branco, que se transformou em cadeia. Depois da nossa prefeitura, né? A parte administrativa da cidade de Rio Branco. E a nossa Rio Branco hoje, como ela está hoje, né? Que aí são as obras estruturantes que vão dar um outro aspecto para Rio Branco. De 1999 até 2005, o palácio, olha só, olha aqui, muita gente, iluminado, já tem uma praça bem ampla, aqui do lado passa uma rua, a gente tem a assembleia, olha aqui o nosso parque, né, da maternidade com seus jardins, bastante carro, aqui já é um período que os nossos pais já estavam formando família, se organizando. Alguém talvez tenha até um irmão que nasceu em 2005. Aqui, ó, o nosso Memorial dos Autonomistas, é um teatro e uma sala de exposição. Então, Rio Branco começa a crescer, ela começa a ganhar uma cara de cidade, ela tem uma história, como tudo no mundo. Tudo tem sua história, tudo inicia em algo. E a nossa cidade, ela começou como um seringal, que foi isso que eu acredito que vocês leram no texto, tá, crianças? Vocês leram, vocês compreenderam. E aí, então, tem as atividades, né? As atividades que eu espero que vocês tenham feito, né? E tenham corrigido juntamente em casa.